Olá pessoal, bem-vindos a mais um Deep Dive e hoje a gente vai mergulhar de cabeça num assunto que, vamos combinar, está cada vez mais presente no nosso dia a dia, a cibersegurança. Afinal de contas, quem nunca se perguntou, será que meus dados estão realmente seguros? É verdade, Pedro. E para nos ajudar nessa missão de desvendar o universo da cibersegurança, a gente separou dois temas centrais para o nosso Deep Dive de hoje. Os atores de ameaças, que em outras palavras são os caras malvados do mundo digital, e a engenharia social, que resumidamente usa técnicas, digamos, de manipulação para nos enganar online. É como se fosse um jogo de gato e rato, né? Só que nesse jogo o rato muitas vezes pode ser você e o gato. Bom, o gato pode ser um hacker super esperto, mas calma, a gente não precisa entrar em pânico. A ideia aqui é te ajudar a entender como esses gatos agem, para que você não caia nas garras deles. Exatamente. E a gente pode começar então falando sobre esses atores de ameaças. O material que você me mandou, Pedro, mostra a importância de a gente conhecer esses, digamos, personagens para entender o cenário da segurança online. É como se a gente estivesse aprendendo a reconhecer os vilões em um filme de ação, sabe? Você precisa saber quem eles são, como eles agem e o que eles querem para te proteger. Perfeito, Karen. E nesse filme, o cenário é a superfície de ataque, Isso. que nada mais é do que todos os pontos fracos de um sistema, rede ou até mesmo de uma empresa, né? Exato. É como se fosse a porta de entrada da sua casa. Se você não trancar direito, fica fácil para qualquer um entrar sem ser convidado. Perfeito, Pedro. É por aí mesmo. E a gente chama as ações desses hackers, ou seja, a forma como eles tentam invadir os sistemas de vetores de ataque. Entendi. E falando em hackers, vamos desmistificar um pouco essa figura, né? Afinal de contas, nem todo hacker é um vilão de filme com capuz na frente do computador. Verdade, Pedro. Para entender melhor esse mundo, a gente pode pensar nos hackers como se eles usassem diferentes chapéus, né? Gostei da analogia. Então a gente tem o famoso chapéu preto, que representa os Black Hat Hackers. Esses sim são os vilões do mundo digital, agem com mais intenções buscando dinheiro ou simplesmente querendo causar o caos. Roubo de dados, invasão de sistemas, propagação de vírus são as especialidades deles. Pegou até um frio no espinho aqui. Mas ainda bem que nem todos os hackers usam chapéu preto, né? Ainda bem. Temos também os white hat hackers, que usam chapéu branco. Eles que são os heróis da história. É isso aí. Eles são especialistas em segurança digital, usam suas habilidades para o bem, combatendo os hackers mal intencionados, protegendo sistemas, dados, trabalhando em empresas de segurança, órgãos do governo, ou até mesmo como consultores independentes. Ufa, ainda Uhum. bem que temos esses heróis por aí. Mas, e aí, me explica uma coisa. E aqueles que não são nem heróis nem vilões? Me fala um pouco sobre os grey hat hackers. Os Grey Hat Hackers. Esses usam o chapéu cinza e são, digamos, um pouco mais complexos. Eles não são necessariamente movidos por más intenções, mas também não seguem sempre as regras. Ser aquele tipo de amigo que adora desafiar o sistema. É por aí mesmo. Eles podem, por exemplo, invadir um sistema só para mostrar que ele é vulnerável, mesmo que não roubem nada. É como se quisessem dar um toque na empresa, sabe? Olha, vocês precisam reforçar a segurança aqui. Uhum. Então, Eles ficam ali naquela linha tênue entre o bem e o mal. isso. Ainda tem os Blue Hat Hackers, né? Quem? Esses eu confesso que nunca tinha ouvido falar. Os Blue Hair Hackers são como se fossem detetives contratados pelas empresas para encontrar falhas de segurança. Eles são os especialistas em testar sistemas e identificar vulnerabilidades antes que os hackers mal intencionados as encontrem. É tipo um pente fino na segurança da empresa. Interessante. E, por último, mas não menos importante, temos os Script Kiddies, certo? Exatamente. Os Script Kiddies, a gente pode dizer que são os aspirantes a hacker. Eles usam ferramentas prontas, encontradas na internet, sem entender direito como elas funcionam. É como tentar consertar um carro sem saber nada de mecânica, né? Pode até dar certo por um tempo, mas o risco de causar um estrago é grande. É isso aí. E geralmente esses aprendizes buscam apenas atenção, querem se exibir para os amigos. Mas, apesar de não terem tanta habilidade técnica, eles podem causar alguns problemas, principalmente para quem não se protege direito. É verdade. E não podemos esquecer dos ativistas, Sim, os ativistas. que usam suas habilidades para defender causas sociais ou políticas, né? Isso. Eles são os rebeldes do mundo digital. Protestam contra governos, empresas ou qualquer instituição que considerem injusta ou que vá contra seus ideais. Já teve casos de ativistas que invadiram o site de grandes empresas para protestar contra a poluição, por exemplo. Nossa, quanta variedade nesse mundo hacker. Mas me diz uma coisa, Carmen, por que é tão importante conhecer todos esses personagens? No fim das contas, o que eu preciso saber para me proteger? É simples, Pedro. Conhecer o inimigo é o primeiro passo para vencê-lo, né? Verdade. Ao entendermos as motivações, os métodos e os alvos desses hackers, a gente consegue se proteger melhor. Se sabemos como eles agem, podemos antecipar as ações e fortalecer as nossas defesas. Faz sentido. É como num jogo de xadrez.
Você precisa conhecer os movimentos do seu oponente para se proteger e planejar a sua estratégia. Exatamente. E para isso a gente precisa de informação. É aí que entra a inteligência de ameaças. Inteligência de ameaças, parece coisa de filme de espionagem. Pode até parecer, Pedro, mas é mais comum do que a gente imagina. A inteligência de ameaças é como se fosse um radar, sabe? O radar. Que nos ajuda a detectar os perigos no mundo digital, evitar perigos. Ela envolve a coleta, a análise e o compartilhamento de informações sobre as ameaças cibernéticas que estão rolando por aí. E como funciona essa coleta de informações? De onde elas vêm? De diversas fontes, Pedro. A gente tem as fontes abertas, como relatórios de segurança, blogs especializados, fóruns online. É como se fosse um grande mural de avisos, onde especialistas, empresas de segurança, compartilham informações sobre as últimas ameaças, as táticas dos hackers. Entende? E também tem as fontes fechadas, né? Isso. Me fala um pouco sobre elas. As fontes fechadas são informações mais restritas que vêm de empresas de segurança, agências governamentais ou até mesmo de investigações internas dentro das próprias organizações. Tipo um clube secreto de informações sobre cibersegurança. Em certo sentido, sim. Essas informações elas são compartilhadas apenas entre grupos específicos, como empresas que trabalham juntas para combater o cibercrime ou órgãos do governo que investigam crimes digitais. Legal. E tem inteligência de ameaças interna também, né? Sim. Eu acho que é ainda mais importante porque, afinal de contas, a ameaça pode vir de dentro da própria empresa. Com certeza. A inteligência de ameaças interna foca em analisar o que está acontecendo dentro da organização, né? É como ter um olho mágico para monitorar as atividades dos funcionários, identificar comportamentos suspeitos e, assim, prevenir vazamentos de dados ou sabotagem. Verdade. E a gente não pode esquecer da Deep Web e da Dark Web, né? Me explica essa, Carmen. Muita gente confunde esses dois termos, Pedro, mas eles são bem diferentes. A Deep Web a gente pode pensar como a parte submersa da internet, aquela que não aparece nos resultados de busca tradicionais. É como um iceberg, sabe? Ah, entendi. O que a gente vê na superfície é só uma pequena parte do que realmente existe. E o que tem nessa parte submersa, Carmen? De tudo um pouco, Pedro. Desde sites de bancos, serviços online, até fóruns de discussão sobre os mais diversos assuntos. A Deep Web, ela não é necessariamente um lugar perigoso, mas é importante ter cuidado ao navegar por lá, porque nem tudo é confiável. E a Dark Web? Essa, sim, me parece perigosa. A Dark Web é uma parte da Deep Web, mas com um foco bem específico, o anonimato. É como um beco escuro, onde as pessoas se escondem para fazer coisas ilegais. Comprar drogas, armas, dados roubados. É como o mercado negro digital. Exatamente. E é por isso que a Dark Web é tão perigosa. Mas também é importante a gente lembrar que nem tudo na Dark Web é ilegal. Existem grupos de ativistas, jornalistas investigativos e até mesmo órgãos do governo que usam a Dark Web para se comunicar de forma segura e anônima. Nossa, que mundo! E como a gente faz para pesquisar essa tal de inteligência de ameaças? Tem algum site específico? Olha, Pedro, existem diversas ferramentas e plataformas online que ajudam a coletar e a analisar dados sobre as ameaças digitais. Ah, entendi. Algumas são gratuitas, outras são pagas e oferecem recursos mais avançados. Legal. E quem são os responsáveis por fazer essa pesquisa? As equipes de segurança cibernética, empresas especializadas em segurança digital, agências governamentais e até mesmo a própria comunidade de segurança online, que conta com especialistas e pesquisadores independentes. É um trabalho em equipe para proteger o mundo digital. E a inteligência artificial, como ela entra nesse jogo? A inteligência artificial está revolucionando a cibersegurança, Pedro. Ela permite que a gente identifique, responda e se defenda de ameaças de forma muito mais rápida e eficiente. É como ter um supercomputador trabalhando 24 horas por dia para te proteger. Que legal. Mas, na prática, como a inteligência artificial é usada? De várias maneiras, Pedro. Ela pode ser usada para detectar ameaças em tempo real, analisar códigos maliciosos, reforçar a segurança de sistemas de autenticação, automatizar a resposta a incidentes de segurança e muito mais. Caramba, parece que a inteligência artificial é uma super-heroína da cibersegurança. Sem dúvida, ela é uma aliada poderosa na luta contra os hackers e os cibercriminosos. E quem já está usando essa tecnologia? Empresas de segurança digital, grandes corporações, bancos, órgãos do governo, empresas de tecnologia, a lista é enorme. Parece que a inteligência artificial é o futuro da cibersegurança. Com certeza. Ela está mudando a forma como nos protegemos do mundo digital e com certeza vai ter um papel ainda mais importante nos próximos anos. Nossa, quanta informação, Carmen. Mas ainda temos muito para falar, né? No próximo bloco, a gente mergulha no mundo da engenharia social e desvenda os truques que os hackers usam para nos enganar online.
E aí, pessoal, de volta ao nosso deep dive sobre cibersegurança. No bloco anterior, a gente desvendou o mundo dos hackers, né? Aqueles que usam chapéu preto, chapéu branco e todos os outros chapéus que a gente viu por aí. Mas agora, vamos mergulhar no terreno, digamos, um pouco mais escorregadio. A engenharia social. Engenharia social. Nossa, parece coisa de filme de espionagem. É, Pedro, pode até parecer, mas acredite. É mais comum do que você imagina. A engenharia social é como se fosse um jogo mental, sabe? Entendi. Onde os hackers usam a manipulação psicológica para nos enganar e conseguir o que querem. E o que eles querem, Carmen? Olha, Pedro, no fundo, o objetivo da engenharia social é roubar informações confidenciais, senhas, dados bancários, número de documentos, enfim, tudo que possa ser usado para te prejudicar. E como eles fazem isso? Me explica melhor essa manipulação toda. Imagina só, Pedro, você recebe um e-mail que parece ser do seu banco, avisando que a sua conta foi bloqueada. O e-mail tem a logo do banco, usa uma linguagem formal, tudo certinho. Aí você clica no link para desbloquear a conta e pronto, caiu na armadilha. Caramba, Carmen. E isso parece bem convincente. Mas e como saber se o e-mail é verdadeiro ou falso? Essa é a grande sacada da engenharia social, Pedro. Os hackers são mestres em criar mensagens, sites falsos, que parecem totalmente reais. Eles se aproveitam, por exemplo, da nossa distração, do nosso medo, da nossa curiosidade, para nos fazer agir sem pensar. Então quer dizer que qualquer um pode ser vítima da engenharia social? Infelizmente, sim, Pedro. Ninguém está imune a esse tipo de golpe. Mas a boa notícia é que, conhecendo as técnicas, a gente pode aprender a se proteger. Então me conta tudo, Carmen. Quero saber como me defender desses hackers, mestres da mente. Anote aí, Pedro. Primeira dica. Desconfie. Se algo parece bom demais para ser verdade, provavelmente é mentira. Tipo, sei lá, aquele e-mail dizendo que você ganhou na loteria. Exatamente. Nunca clique em links ou abra arquivos de e-mail suspeitos, mesmo que pareçam vir de pessoas conhecidas. Mas se o e-mail for da minha tia me mandando a foto do gatinho dela... Nesse caso, Pedro, confirma. Liga para sua tia e pergunta se ela realmente mandou aquele e-mail. É sempre melhor prevenir do que remediar. Faz sentido. E além de desconfiar, tem mais alguma coisa que eu possa fazer para me proteger? Claro. Mantenha o seu computador, celular, tudo atualizado. As atualizações de segurança corrigem as falhas, né, que podem ser exploradas pelos hackers. É como blindar o carro contra bandidos. Exatamente. E já que a gente está falando em blindagem, use senhas fortes e diferentes para cada serviço online que você usa. Nada de usar a data do seu aniversário ou o nome do seu cachorro como senha, hein? Tá anotado? Senhas fortes, diferentes para tudo. Mas se, mesmo assim, eu acabar caindo em um golpe de engenharia social, o que eu faço? Calma, Pedro. Nem tudo está perdido. A primeira coisa é: mantenha calma e tente identificar qual informação foi roubada. Certo. E depois? Depois você precisa tomar medidas para conter o estrago. Se foi a senha do seu e-mail, por exemplo, troque a senha imediatamente e avise seus contatos que a sua conta pode ter sido hackeada. Nossa, Carmen, essa engenharia social é realmente perigosa. Com certeza, Pedro. Mas, como eu disse, a informação é a nossa melhor arma. Conhecendo os truques, a gente se protege e evita cair nas armadilhas. E como a gente pode se aprofundar mais nesse tema? Tem algum livro, site, curso que você recomenda? Claro. Existem muitos recursos online sobre engenharia social, Pedro. Você pode começar pesquisando em sites de segurança digital, como o da Kaspersky, da Norton. Legal. Ok. Vou dar uma olhada nesses sites. Mas me diz uma coisa, Carmen. Além desses golpes que você já mencionou, tem outros tipos de engenharia social que a gente precisa conhecer. Com certeza, Pedro. A engenharia social é um campo bem vasto, cheio de nuances. Existem diversas técnicas variantes, cada uma com suas peculiaridades. Para te dar uma ideia geral, vou te apresentar algumas das categorias mais comuns. Manda ver, Carmen. Uma categoria que a gente já falou um pouco, mas vale a pena a gente se aprofundar, é o phishing. Phishing. É como pescar informações confidenciais, tipo senhas, dados bancários, usando iscas digitais. Tipo aquele e-mail falso do banco que você mencionou. Exatamente. Esse é um exemplo clássico de phishing. Mas existem outras variantes, como o spear phishing, que é mais perigoso. E qual a diferença, Carmen? No spear phishing, os hackers fazem uma pesquisa antes sobre a vítima, coletam informações pessoais nas redes sociais, por exemplo. Então eles personalizam o golpe para parecer mais real. Exatamente. Imagina que você recebe um e-mail que parece ser da sua operadora de celular, te chamando pelo nome, mencionando o seu último plano contratado. Você clica no link para ver a suposta promoção e pronto. Caiu no golpe. Nossa, Carmen, isso é assustador. Parece que os hackers estão cada vez mais espertos. E não para por aí, Pedro. Tem também o whaling, que é uma versão ainda mais sofisticada do spear phishing. Whaling, que nome estranho. O nome faz referência a caça às baleias, Pedro.
Nesse caso, os hackers miram em peixes grandes, ou seja, pessoas com alto poder aquisitivo, cargos importantes em empresas. Tipo presidentes de empresas, políticos, celebridades. Exatamente. E como esses peixes grandes costumam ter acesso a informações confidenciais, sistemas importantes, o whaling pode causar grandes prejuízos. Nossa, Carmen, é cada golpe. E tem mais. Tem sim, Pedro, e essa você vai adorar. Phishing. Phishing, parece nome de super-herói. Na verdade, Pedro, o phishing é o primo do phishing, só que por telefone. Então eles ligam pra gente se passando por outras pessoas pra roubar informações. Exatamente. O golpista pode se passar por um atendente de banco, um funcionário da Receita Federal, um técnico de informática. E como saber se a ligação é verdadeira ou falsa? A dica é a mesma do e-mail, Pedro. Desconfie, se a pessoa te pedir dados confidenciais por telefone, desligue e ligue para o número oficial da empresa e instituição para confirmar se a ligação era verdadeira. Anotando tudo aqui, Carmen. Mas me diz uma coisa, além do phishing e do vishing, tem outras categorias de engenharia social que a gente precisa conhecer. Tem sim, Pedro. Mas acho que por hoje já demos uma boa injeção de conhecimento sobre o assunto, né? No próximo bloco a gente volta para falar de outras categorias, como o spam, os hoaxes, a coleta de credenciais. E claro, vamos te dar mais dicas práticas para se proteger de todos esses golpes. Combinado, Carmen. Até já. E aí, pessoal? De volta para o nosso Deep Dive. Já vimos bastante coisa, né? Exploramos o mundo dos hackers, os mistérios da engenharia social, até aprendemos a diferença entre Deep Web e Dark Web. Mas ainda falta um pouquinho, né, Carmen? Sim, Pedro. A gente falou de phishing, spear phishing, whaling, vishing, quanta coisa. Mas ainda faltam algumas categorias importantes da engenharia social. O spam, os hoaxes, a coleta de credenciais. É verdade. Começando pelo spam, né? Esses conhecem bem. Minha caixa de entrada vive lotada. Pois é. O spam é como se fosse uma praga digital. Aquelas mensagens indesejadas que a gente recebe sem pedir, sabe? Propaganda, correntes, ofertas falsas, e-mails com vírus. É como um monte de panfleto na caixa de correio, só que do mundo digital. Exatamente. E o pior é que, além de irritante, o spam pode ser perigoso. Muitas vezes os hackers usam o spam para espalhar vírus, roubar dados, aplicar golpes de phishing. A dica é nunca clicar em links suspeitos, né? Isso. E se não conhece o remetente, nem abra o e-mail. É mais seguro apagar direto. Oh, e os hoaxes, Carmen? Me explica essa. Os hoax é como um boato, uma notícia falsa. Se espalha pela internet rapidinho. Tipo aquelas mensagens alarmistas de WhatsApp, né? Exatamente. Os hoaxes se aproveitam do medo, da curiosidade, da boa vontade das pessoas para se espalhar. E qual o objetivo, Carmen? Pra que espalhar essas coisas? Vários, Pedro. Pode ser para causar pânico, difamar alguém, promover uma ideia, ou até direcionar as pessoas por sites falsos para roubar dados. Então a gente precisa ter cuidado com o que compartilha, né? Com certeza. Antes de compartilhar qualquer coisa, verifique a fonte, pesquise em sites confiáveis, use o bom senso. Faz sentido? E a coleta de credenciais? Esse eu não conheço. É uma técnica que os hackers usam para roubar nomes de usuário e senhas. Eles criam sites falsos que imitam páginas de login, de bancos, redes sociais, lojas online. Armadilha digital. Exatamente. Você pensa que está no site verdadeiro, digita seus dados e pronto. Suas informações vão direto para os hackers. E como a gente se protege? Prestando atenção. Antes de digitar seus dados em qualquer site, veja se o endereço está certo, se tem selo de segurança, se a conexão é criptografada. Nossa, Carmen, quanta informação. Parece que o mundo digital é um campo minado. De certa forma é, Pedro. Mas não precisa ter medo. Conhecendo os riscos, tomando cuidado, a gente pode navegar com segurança e aproveitar tudo de bom que a internet oferece. Verdade. A internet é uma ferramenta incrível, né? Conecta a gente com o mundo, dá acesso à informação, facilita a vida. Mas, como qualquer ferramenta, a gente precisa saber usar com responsabilidade. E com inteligência. Seja ela a nossa ou a artificial, a inteligência é a nossa maior aliada na luta contra os cibercriminosos. Concordo. Aliás, para quem quiser se aprofundar nesse universo da cibersegurança, a gente preparou um material complementar com links, dicas, cursos online. Isso, é só acessar o nosso site ou as redes sociais do Deep Dive para conferir. E com isso, chegamos ao fim do nosso mergulho no mundo da cibersegurança. Esperamos que vocês tenham gostado da viagem e aprendido bastante coisa para se proteger dos perigos do mundo digital. Valeu pela companhia, pessoal. Até a próxima. Fiquem seguros.